Olá e bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. A todos vocês que estão aqui pela primeira vez, o convite de sempre para você se inscrever, é super rápido, né? Basta você clicar aqui em se inscrever e se quiser clicar naquele sino de notificação é interessante para toda vez que sair um vídeo novo, você ser avisado. A vocês que costumam vir, convidem seus amigos, vamos fazer desse espaço um belo espaço aí de discussão e de troca de conhecimento. Eu lembro quando eu era mais novo, né, que a gente precisava falar o seguinte quando a gente tinha muita convicção em alguma coisa. Pode escrever o que eu estou falando. Hoje não precisa mais isso, né? Principalmente quando a gente grava esses vídeos, o negócio fica registrado. E aí depois basta só ver o que foi gravado e falado lá atrás, que a gente realmente vê se a convicção da pessoa fazia algum sentido ou não. E aqui, se eu tivesse algumas décadas atrás, sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, eu falaria para você, pode escrever o que eu estou falando. E a gente vai falar sobre qual o plano econômico, e aqui eu vou usar uma palavra para provocar mesmo, né? Qual o plano econômico secreto do governo por trás de tudo isso que a gente está vendo acontecer. A gente acompanhou ao longo dessa semana, o começo dessa discussão orçamentária, de 2020, muitas pessoas ficaram impressionadas com o número do investimento, né? Falaram, caramba, como é que pode ter um investimento tão pequeno, principalmente em percentual do PIB, né? O Brasil não consegue ter nenhum tipo de crescimento com o governo investindo só isso, né? E há um tempão atrás, eu gravei aqui no meu canal do YouTube um vídeo falando da bomba relógio que era a Emenda Constitucional 95, né? A PEC do teto dos gastos. Muitas pessoas chamam de PEC do fim do mundo, né? Que virou uma emenda constitucional depois que foi aprovada. E uma emenda constitucional que congelou os gastos do governo durante 20 anos, excluindo os gastos financeiros, né? Ou seja, os gastos com educação, saúde, segurança e todo o resto mais. E essa emenda constitucional, ela faz parte de um ciclo que vem acontecendo desde então, que é um ciclo que acaba colocando, né, os grandes grupos, sejam eles industriais ou financeiros do Brasil, numa situação de muito poder. E de onde vem esse poder, né? Já falei também em outros vídeos aqui que crescer significa gerar nova riqueza e que existe essa necessidade de crescer sempre, porque como sociedade a gente consome riqueza para sobreviver. Então se a gente não gerar nova riqueza e continuar consumindo riqueza, né, tem um agravante que é a população ela ainda cresce ao longo do tempo, ou seja, a riqueza consumida ainda cresce por causa do aumento da população. Se a gente não produzir riqueza nenhuma nova, o que acontece? A gente entra em colapso. Então, quando a gente aprovou a Emenda Constitucional 95, uma das duas fontes de investimento, né, a gente tem ou o poder público investindo. O que é o poder público? É o dinheiro de todos nós juntos, guardado em nosso nome, né, e coordenado por algumas pessoas que são eleitas. É uma das fontes, o poder público é uma das fontes de investimento, através, seja dos programas de governo, seja através das estatais, etc. Mas são investimentos feitos em nome de todos nós, teoricamente para todos nós. Ou esse investimento pode vir da iniciativa privada, mas tem que vir de um dos dois. Com a Emenda Constitucional 95, o poder público estrangulou sua capacidade de investir. E como tem algumas coisas que são, alguns investimentos, né, que são obrigatórios por lei, que tem um piso de investimento, como por exemplo saúde, como por exemplo educação, que era antigamente um percentual da receita que o governo tinha em impostos, mas agora, desde da Emenda Constitucional 95, é o que foi gasto no ano do congelamento, corrigido pelo índice da inflação. Mas mesmo assim você tem toda a previdência também, todo ano vai crescendo um pouco, porque as pessoas vão envelhecendo, vão tendo que, se aposentar, e isso vai aumentando os gastos da previdência. Então todos os gastos vão aumentando num ritmo, e como a gente congelou os gastos, né, corrigindo eles só pela inflação, isso vai fazendo com que aquilo que não é garantido por lei, ou seja, é a variável de ajuste no orçamento, como por exemplo o investimento, vai ficando cada vez mais estrangulado. Mas tudo isso é pensado.
tudo isso é proposital. E eu vou contar para vocês por que é proposital e como é que é esse plano. E como é que no final desse plano, essa turma que domina o poder econômico no Brasil sai ainda mais forte e lucrando muito mais dessa situação. E vou te contar como é que é o fim dessa história. E você já vai saber, e esse vídeo vai ficar guardado e gravado para lá na frente a gente poder voltar e ver. O que acontece? Quando a gente aprovou essa emenda à Constituição 95, quando o país aprovou essa emenda à Constituição 95, o poder de investir ficou todo na mão da iniciativa privada. A iniciativa privada, vendo todo esse poder na mão dela e sabendo que o país estava como um refém, precisando dela para poder investir, para crescer e gerar riqueza e gerar empregos e fazer com que a gente siga o caminho comum que todo país tem que seguir, ela começou a colocar exigências para poder investir, né? E aí as exigências, a gente conhece bem ao longo desses últimos anos, foram primeiro aquela reforma trabalhista que no final das contas o que ela faz é diminuir o custo da mão de obra. Porque ao tirar direitos, né, e fazer com que as empresas tenham muito mais capacidade de negociar os salários com as pessoas, né, do jeito que elas quiserem, sem ter o medo de cruzar nenhuma fronteira do inaceitável e ser punida por isso, a mão de obra vai ficando muito barata. E a mão de obra, para essa turma, é mais um custo, só que nem tem ali energia, aluguel, água, etc. Tem mão de obra, não é gente, né? Não é um cara que é um pai de família, uma moça que é uma mãe, e se cortar o quanto ela ganha, isso vai afetar a escola, o filho não vai poder ter uma saúde adequada, não tem isso. É o seguinte, é um número na planilha, vamos cortar o custo dessa mão de obra aqui para fazer nosso negócio ficar mais lucrativo. Então a primeira coisa que foi aprovada foi essa reforma tributária. Segunda coisa que está sendo aprovada, infelizmente, vocês sabem da minha luta contra isso, é essa reforma da Previdência, que também faz com que as pessoas sejam obrigadas a trabalhar até o final da vida. E quando você tem que as pessoas são obrigadas a trabalhar até o final da vida, porque elas não vão mais se aposentar, a maior parte delas com essas novas regras todas, você aumenta a oferta de trabalho. Quando você aumenta a oferta de trabalho, e essas pessoas são pessoas que precisam de qualquer jeito ter algum tipo de suporte financeiro para sobreviver, a maior parte dessas pessoas são pobres, volto a lembrar, né, mais de 80% da economia é feito nessa reforma são pessoas que estão ali no regime geral de previdência, abono salarial, no BPC e etc. Então, ou seja, as pessoas que ganham no máximo ali até o teto da aposentadoria. Então essas pessoas não têm poupança, não tem como ter um dinheiro junto, um capital que ele guardou para quando vai ficando mais velho poder largar o trabalho. Então essas pessoas tinham a previdência, não vão ter mais a previdência, vão ter que trabalhar até o final da vida. Isso aumenta a oferta de mão de obra. Toda vez que se aumenta a oferta de alguma coisa, isso faz uma pressão para que os preços caiam, então a mão de obra vai ficando mais barata e isso ajuda as empresas a lucrarem. Isso tudo vai acontecer. A próxima é a reforma tributária, onde está sendo discutido um monte de coisa e vocês podem ver que a maior parte da discussão é em torno de simplificar os impostos, ou seja, em vez de fazer uma reforma progressiva, corrigir, colocar o Brasil no patamar onde estão os outros países do mundo, não é fazer nada revolucionário não, ou seja, os pobres pagarem o que eles têm que pagar, os ricos pagarem o que eles têm que pagar, e não fazer com que os ricos sejam os que menos pagam no mundo e os pobres um dos que mais pagam no mundo, no país que já é o mais desigual do mundo. Mas não é isso que está sendo discutido na reforma tributária. O que está no mainstream aí, né, na principal corrente, né, de discussão é a questão da simplificação tributária, né? Então, o imposto de valor agregado, né, o tal do IVA, né, ou seja, você simplificar vários impostos em um só. E o que não necessariamente é ruim você ter uma simplificação dos impostos, isso é bom, isso é necessário no Brasil, mas não é o que vai mudar a condição que a gente tem aqui de país desigual e etc. E a gente vai fazer tudo isso, e aí depois que a gente fizer tudo isso, a gente vai ver que a economia não voltou. A gente vai ver que a economia não gerou os empregos. A gente vai ver que o país não voltou a ter um PIB crescendo. E vai parecer uma surpresa, mas não é surpresa. Tudo isso faz parte do plano, tudo isso é calculado, tudo isso é proposital. Porque aí quando tudo isso não tiver surtido o efeito que eles dizem hoje que acreditam que vai surtir, que eles não acreditam também que vai surtir, você sabe o que vai acontecer? Eles vão acabar com o teto dos gastos. A emenda à Constituição 95,
ela vai ser substituída por alguma outra coisa para permitir que o Estado invista de novo. E aí o Estado vai voltar a investir. Quando o Estado voltar a investir, a economia vai voltar a crescer. E só que a economia vai voltar a crescer lá na frente com condições que são condições muito melhores para esses donos do poder econômico do que são hoje. Com uma mão de obra muito mais barata, com trabalhadores com muito menos direitos, com pessoas sem poder se aposentar e tendo que trabalhar até o final da vida. Então a margem de lucro deles vai ficar muito maior e eles vão aproveitar essa retomada econômica que só vai acontecer quando o Estado voltar a investir, com um arcabouço econômico, jurídico, etc., muito melhor para eles lucrarem ainda mais do que lucram e ficarem com toda a fatia dessa pizza aí que vai surgir quando a gente voltar a ter o Estado investindo. É inevitável. O Estado vai ter que voltar a investir. Poderia voltar a investir hoje, como o primeiro passo dessa retomada econômica. Só que se a gente faz isso, o Estado volta a investir hoje, as coisas começam a melhorar. O Brasil começa a crescer, a riqueza começa a ser gerada. E aí, qual a força que essa iniciativa privada vai ter para falar o seguinte: se você não fizer isso, o país não vai crescer. Se você não fizer isso, eu não invisto. Se você não fizer isso, eu não gero emprego. Aí ele não vai passar a reforma da Previdência, ele não vai passar a segunda reforma trabalhista, que está vindo com outros nomes agora, mas estão tirando mais direitos ainda dos trabalhadores, fazendo a mão de obra ficar mais ainda barata. Não vai conseguir passar essa reforma tributária, que simplifica a vida praticamente só do rico, porque para o pobre isso não faz quase que diferença nenhuma. Então é o seguinte, ele precisa colocar o Brasil nessa situação de caos, de desespero. Ele precisa das manchetes mostrarem que cortou as bolsas de iniciação científica, cortou a verba para as universidades vão parar, os hospitais estão fechando. Para ele, isso, veja bem, economicamente, é o que ele espera, é o que faz parte do plano, é o que ele quer. Porque aí no desespero ele passa tudo isso, depois de passar tudo isso, ele chega e se faz surpreso que passar tudo isso não reativou a economia, porque não vai reativar, porque a gente já começou a fazer isso há um tempo, e a gente está com um ano onde a gente está decrescendo, né, o nosso PIB, a gente está com 2 trimestres aí onde o nosso PIB ele recuou, né? Se você olha então per capita, ou seja, com quanto a população vai aumentando, esse recuo vai ficando ainda mais latente, assim, fica mais fácil de ver. A gente vai ter um ano, se tiver, de crescimento medíocre, e a gente tinha começado, no ano passado a gente achava que ia crescer 3% do PIB. Aí foi diminuindo, já está perto ali de 1%. A expectativa para esse ano, daqui a pouco vai ficar 0,5%, capaz de fechar o ano com 0%, ou capaz de fechar com 0,5% ou 1%, isso não vai fazer a menor diferença, mas vai fechar num caos. Vai fechar num caos de não gerar emprego, não ter dinheiro para saúde, não ter dinheiro para educação, escola fechando, hospital fechando, bolsa de iniciação científica sendo cancelada, corte para as forças militares, corte para projetos que o país tem de infraestrutura, menor investimento de todos os tempos. Aí eles vão falar o seguinte: tentamos tudo e não funcionou. Então é o seguinte, vamos agora voltar a fazer o Estado investir. E aí quando o Estado voltar a investir, tudo isso que a gente fez não dá para voltar atrás. Não dá para botar de volta o sistema de seguridade social que tinha antes. Não dá para botar de volta as leis trabalhistas que tinham antes, que protegiam os empregados. Não dá para botar de volta nada. Ou seja, tudo que foi feito para favorecer ele continua. E aí quando a economia retoma, quando o Estado investe, ele vai lá e uau! Pega tudo para ele e não sobra nada para quem é mais pobre, como sempre acontece no país. Em vez de começar por onde a gente poderia estar começando, né? O Brasil não tem uma dívida que, de forma alguma, ela chama atenção em relação aos outros países desenvolvidos pelo tamanho dela em relação ao PIB. O Brasil tem cerca de 80% de tamanho de dívida em relação ao seu PIB. Dos Estados Unidos é mais de 100%, da Itália é mais de 140%, da Grécia é mais de 150%, do Japão mais de 200%. E isso é uma relação, é dívida sobre PIB. Tem duas coisas que podem variar. Se a gente voltasse a ter esse investimento, como vai ter na frente, eu estou avisando que a gente vai ter, que isso faz parte do plano, isso é o último passo do plano, que eles
que hoje falam Estado mínimo e não sei o quê, eles vão falar para o Estado voltar a investir, só que lá no final, quando eles tiverem conquistado tudo que eles estão querendo conquistar nesse pacote de maldades agora, se a gente tivesse começado a investir agora, o PIB ia começar a crescer. E por mais que a dívida crescesse, nessa equação de dívida sobre PIB, a gente ia estabilizar e depois começar a cair de novo, como já fez várias vezes no passado. E o Brasil tem essa capacidade de fazer isso porque a gente não tem nenhum número assustador frente ao resto do mundo, principalmente agora que conseguiu cair o custo da dívida depois de alguns anos, né? O negócio veio de acima de 14% para 6%. Então é o seguinte, com uma inflação de um pouco mais de 4%, ou em torno de 4% ali, um juro real de 2% em relação à Selic, eu estou falando, não a taxa que você pega emprestado no banco, que essa é 300%, no cartão de crédito mais de 300%, não é essa que eu estou falando, mas a taxa que o governo emite sua dívida, que é ele que escolhe, né? A gente já sabe aqui também em outros vídeos que o governo não é igual a família, o governo pode escolher a dívida que toma, o preço que toma a sua dívida, etc, coisas que você não consegue chegar no banco e falar, ó, quero tanto de dívida e a taxa é essa, não é você que manda, né? Você é um que a gente chama de price taker, você não é um price maker, você recebe o preço, você não faz o preço. Mas a gente poderia começar agora. E aí o PIB ia voltar a crescer, essa relação ia se estabilizar e tudo estava tranquilo. É claro que tudo estava tranquilo, parece que é fácil, não sei o quê. É claro que é um super desafio, tem que saber onde que é o melhor lugar para investir, ter um plano de investimento, um plano de desenvolvimento, um plano de crescimento. Mas tudo isso dá para fazer. Um monte de país já fez, a gente já fez aqui também, então isso dá para fazer. Só que no plano do governo é necessário que exista o caos agora. Isso tudo, não se assustem, faz parte do que está previsto na cartilha deles. E no final, eles vão fazer com que essa emenda constitucional do teto dos gastos deixe de existir, o Estado vai voltar a investir, a economia vai retomar, só que vai retomar só para eles. E tudo que você hoje está apoiando para que seja feito, quando eu digo você, eu sei que vários de vocês não estão, mas alguns de vocês acreditam que apesar disso ser ruim para vocês, é necessário para o país. Tudo isso vai fazer com que o que você perdeu não volte, os empregos não surjam e o dinheiro lá na frente que vai ser gerado, a riqueza que vai ser gerada lá na frente, não desague na sua casa, não desague no seu lar, não desague na sua conta. Então esse é o plano do governo, isso é o que vai acontecer. Pode escrever, ou se você quiser, só guarda o link desse vídeo para lá na frente você voltar e assistir. Um abraço e até o próximo vídeo.